Congela um A pouquinho. sensação térmica lá tá melhor do que aqui dentro. É só um, calma aí. Só pra dar só, né? Peguei. Todo mundo tem aí? Tem? Valeu. Aqui na frente. Não, não tem não. Essa aqui, oxi. Essa aqui mesmo? É. Ah, tá aqui. Tudo bem. Você passa vergonha na hora que Valeu. estiver gravando. É isso aí. Vai estar lá pra galera ficar vendo. Beleza. Galera, boa noite pra vocês. Boa noite. Estudando muito já? Ah, para com isso. Eu amo matemática, mas geometria. Tem que estudar, negão. Tem que estudar porque acumula rápido demais, velho. A gente sempre tem bastante coisa pra fazer. Hoje a gente começa uma matéria bem legal, né? Que vai usar bastante. Trigonometria a gente vai usar muito. Ó, lá com o Steve usa na geometria dos números complexos. Aqui comigo a gente vai usar muito na geometria espacial. Um pouco menos na geometria analítica. Mas tem depois uma parte de trigonometria no ciclo que a gente usa muito mesmo. Assim. Então é meio base, sabe? É bem difícil ter uma questão só de trigonometria. Sempre trigonometria com mais alguma coisa. Então a gente tem que ficar ligado nessa parte inicial para poder depois aplicar nos demais exercícios, tá bom? Então vamos começar aqui a historinha, porque a ideia geral é bem fácil. A ideia central da trigonometria é aproveitar o que a gente já aprendeu de semelhança de triângulos e fixar um valor, tá bom? Então, ó, antes, quando a gente falava de semelhança, eu olhava quem eram os lados e olhava quem eram os ângulos. Mas não me preocupava em saber o valor do ângulo. A gente só se preocupava em saber se os ângulos eram iguais. Mas isso decorre porque se dois triângulos têm os mesmos ângulos, existem proporção entre os lados. Beleza? Isso foi o que a gente fez na aula passada. Partindo dessa ideia, imagine que você tem um triângulo retângulo qualquer. Tá bom? Então, um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. A gente até costuma dizer que essa trigonometria é a trigonometria do triângulo retângulo, porque você precisa que isso daí aconteça. Olha só, como eu peguei um cara qualquer, não importa quem é o meu lado aqui, né? Isso é irrelevante pra gente. O importante é que se eu estou num triângulo retângulo, eu tenho um ângulo de 90 graus, e aí oposto a ele, a gente vai ter uma hipotenusa. E além da hipotenusa, nós temos os outros dois lados que também têm nomes, né? São os dois catetos. Não tem separação nenhuma entre eles. Então, todo triângulo tem que ter dois catetos e uma hipotenusa. Legal? E aí, o primeiro resultado importante para lembrar é que... O que dá para fazer nesse triângulo aí? Pitágoras. Essa é a essência do negócio, né? Se eu estou falando de triângulo retângulo, então a primeira coisa que vem na cabeça sempre é o teorema de Pitágoras. Então ele vai ajudar bastante a gente na resolução das contas. Então, grava aí essa primeira relação e ele fala lá para nós que cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, né? Então vamos só fixar aqui esses ladinhos para não escrever os catetos. Então você tem aqui um ladinho A, um ladinho B e tem também aqui em cima um ladinho C. Então, pelo teorema de Pitágoras, A ao quadrado mais B ao quadrado tem que ser C ao quadrado. Legal, tá aí o nosso primeiro resultado. Só lembrando, né, porque esse a gente viu na aula passada, eu já trabalhei um pouquinho com ele. Boa? Então, agora o que nós vamos fazer? Pegando esse triângulo, a gente vai olhar o ângulo que aparece. Só que agora eu estou interessado em saber qual é a medida dele. Então, é um ângulo alfa qualquer. Massa. Quando eu olho para esse ângulo alfa, eu vou agora nominar o meu cateto, o cateto que está à frente dele. Então, quando eu olho para o alfa, à frente dele está o A. Então, o cateto que está à frente é o cateto que é oposto ao ângulo, né? Então, aqui eu vou começar com o cateto oposto, só que aqui só lembrando que ele é oposto ao alfa, né? Porque se eu tivesse um outro ângulo aqui em cima, o A não é mais o oposto. Quem é o oposto é o B. É porque é sempre quem está à frente do ângulo que eu estou escolhendo. Beleza. Então,
Então, uma vez que eu escolhi o alfa, esse é o oposto ao alfa. E quem está ao lado dele, que não é a hipotenusa está quietinha, a gente vai chamar de cateto adjacente. Então, todo triângulo tem um ângulo lá dentro e ele tem um cateto que é oposto e um cateto que é adjacente ao ângulo que eu escolhi. Legal? Então, ó, só com base nessa historinha aí, digamos que eu tenho um exercício que fala isso daqui para nós, né? Comecei da lista de vocês. A questão da lista, o exercício número 1, ele coloca lá para nós que você tem aqui embaixo um ângulo alfa, aí você tem um tamanhão aqui de 1000 metros e ele quer descobrir quem seria esse xzinho aqui. Então, só a identificação, né? Se eu olho para esse ângulo alfa, isso quer dizer que quem está à frente dele é o cateto oposto. Então, esse 1000, para nós, é o cateto oposto. Enquanto o x, que está lá em cima, que está oposto ao 90 graus, não é o cateto adjacente, tá bom? Porque tem a 90. Então, esse cara aqui é a hipotenusa. Logo, quem está aqui embaixo, perdido, é quem é nosso cateto adjacente. Então, ó, independe do valor, tá bom? Olhei para o ângulo, aí você tem essa identificação. Então, cateto oposto, hipotenusa e cateto adjacente. E aí, voltando na ideia principal lá que a gente estava falando da trigonometria, como eu peguei esse triângulo qualquer, a semelhança fala que eu posso comparar os triângulos. Então, se eu olhar aqui a divisão dos lados nessa figura formada, eu vou dar alguns nomes para eles. Então, se eu olhei aqui e divido o cateto oposto pela hipotenusa, eu vou dar um nome para essa relação. Depois, quando eu dividir o cateto adjacente pela hipotenusa, eu vou dar outro nome para essa relação. E, por fim, quando você dividir os catetos, começando pelo oposto. Cateto oposto por cateto adjacente. Tá? São os 3 caras possíveis. Seno, cosseno e tangente. O oposto com a hipotenusa vai me dar o seno. Né? O adjacente pela hipotenusa vai me dar o cosseno. E depois, os catetos, né, juntos, o oposto pelo adjacente vai me dar, vou escrever um pouco mais à frente aqui, vai me dar a tangente. Então, são as 3 relações trigonométricas que os exercícios vão cobrar de nós. Então, seno, cosseno e tangente. Veja que é sempre, ó, cateto oposto ao ângulo que eu quero, tá bom? Porque, como a gente falou, se eu mudo o ângulo, a gente muda a estrutura da nossa questão. Legal. Então, naquele exercício ali, por exemplo, ó, a questão fala o seguinte pra gente, né? Só completando. Eu tenho um cateto oposto que vale 1000, é verdade, e eu tenho uma hipotenusa que vale x. Como que eu descobriria o x nesse exercício aí? Sem informações a mais, da forma que está ali. Agora é uma análise de questão, hein? O que você tem de informação dada quando você olha para esse triângulo? Você tem o cateto oposto. E o que você quer descobrir? Você quer descobrir a hipotenusa. Então, olha só. O seu exercício está indicando que eu tenho cateto oposto e quero descobrir a hipotenusa. Então, qual a relação trigonométrica eu usaria? Aí você vai ter que ir nas 3 e escolher a correta. Então, como é cateto oposto por hipotenusa, a relação que eu teria que usar nesse exercício é o seno, porque ele me dá os 2 valores específicos. Certinho? O tipo de exercício que a gente vai fazer é sempre assim. Eu vou olhar no exercício que eu tenho, procurar a relação trigonométrica correspondente e fazer a conta que vai aparecer. Massa. Só que aqui ele fez diferente, né? Aqui, ó, que os sionistas sobem uma montanha que tem declividade de 50%. É isso aí. E em cima dele tem esse exemplo. Então vamos mudar Em relação à declividade. o que ele está colocando aqui para nós. Ele está dizendo para a gente que a declividade na questão, ela é a tangente do ângulo. Isso. Né?
Então, ó, a gente viu que o jeito certo de fazer essa questão, ou melhor, não é o certo. O jeito direto de fazer essa questão era pelo seno, porque eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Só que o exercício está indicando, ele falou, galera, eu não quero seno, eu quero que você faça pela tangente, porque ele já me falou a tangente. Né? Então agora vamos só pensar no raciocínio. Com a tangente, o que eu preciso para calcular? Bem, eu preciso do cateto oposto e do cateto adjacente. Então não vai dar para descobrir o x diretão, concorda? Porque o cateto oposto é 1000 e o cateto adjacente é alguém que está aqui embaixo que eu não sei o valor. Então vai ser alguma outra letra que eu vou ter que colocar para descobrir. Isso porque a questão está mandando a gente fazer. Aí, depois de falar dessa declividade, ele dá uma informação para a gente. Ele fala o seguinte, ó, informação. Esse ângulo tem uma declividade de 50%, ou seja, a tangente do ângulo é 0,5. Agora, com isso em mãos, vamos fazer as contas. Então, como é que ficaria aqui as contas de resolução desse exercício? Ó, ele falou para nós que tangente de alfa é 0,5. Ele falou, então não precisei fazer nada, isso já está escrito. Agora, eu que vou fazer a interpretação. A tangente de alfa é cateto oposto por cateto adjacente. Então, essa divisão tem que ser igual a 0,5. Aí eu vou fazer nas trocas. Poxa, no exercício, o cateto oposto é 1000, então vou botar lá 1000, enquanto o cateto adjacente é o y, que eu não sei quanto é ainda, vou descobrir. Isso é 0,5. Lá na hora da sua prova você não tem calculadora, então mexer com fracionário é bem difícil, né? Ou mexer com decimal, desculpa. Então vai ser mais fácil a gente mexer com fracionário. Então o 0,5 é a metade, confere? É 0,5. Então você pode escrever esse cara como sendo 1 dividido por 2. Né? O 0,5 se transforma em 1 dividido por 2. E agora que eu tenho uma igualdade de fração, é só multiplicar. Então, y vezes 1 é o próprio y, e 2 vezes 1000 vai ser 2000, porque é multiplicado, não dividido, né? Então, 2 vezes. Então, quer dizer que aquele y ali, ele vale pra gente 2.000 metros. Só que aí a gente ainda não achou a resposta. É isso aí. Até aqui tá tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos voltar lá. Ele fala aí um excursionista no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Sobe uma montanha que tem declividade de 50%. Ele fala aí mais cedo, ó. A declividade é em porcentagem a tangente. Então a declividade de 23% significa que a tangente é 0,23. Tá bom? Então aqui, para ser mais preciso, a declividade de 50% significa 0,50. Né? Por isso que a gente fez essa continha aí. Legal. Então agora que eu achei o y, que não é o que eu quero, como eu faço para achar o x? Pitágoras. Lembra que a gente falou, né? O Pitágoras vai estar sempre aí conosco. Ele sempre vai ser utilizado para descobrir um dos lados. Para facilitar a vida, ele pediu em quilômetros, porque imagina, fazer 2.000 ao quadrado ia dar 4 milhões, uma conta muito grande. Então, 2.000 metros para quilômetro são 2 quilômetros. E 1.000 metros para quilômetro é 1 quilômetro. Então, beleza. Para descobrir o xzinho lá, que é a hipotenusa, então, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Boa? Então, o x ao quadrado tem que ser 1 mais o 4. X ao quadrado é 5. Então, só lembrando que quando eu estou com a raiz, quando eu estou com um quadrado, a gente tem que tirar a raiz do número. Então, a resposta que a gente está procurando é que aquele xzinho vale raiz de 5 quilômetros. Correta? Então, aqui a gente usou um pouquinho de trigonometria com um pouquinho de teorema de Pitágoras. Nossa, agora eu entendi. Mas a ideia toda está aí, tá beleza? Identifico os lados do triângulo, vejo a relação trigonométrica correspondente e corro para abraço. Se eu passasse aquele 0,5 para dividir
somasse os dois Uhum. daria também. Daria. Só que aí ficaria assim, né? Você tá 10 mil. 1000, isso, exatamente. 10.000 dividido para 5. Que é 2.000 do mesmo jeito, né? Fazendo a correção de casa decimal. É isso aí. E aí, alguma parte que ficou enrolado? Algo que não tenho entendido? Tudo em paz? Então, legal. Então, vamos basear nessas 3 continhas aqui para tentar resolver tudo que tem nessa lista aí. Só um detalhe antes da gente começar a fazer conta. Essa questão ela é um pouco diferente das questões que vocês vão ver lá na prova da ESA. Porque esse exercício ele falou para nós o valor da tangente. Em geral, vocês têm que ter o valor decorado da sua tangente, do seno e do cosseno também, né? O bom é que só é para 3 ângulos. Você só precisa conhecer essa informação tabelada de 3 ângulos possíveis, que é o que a gente chama de ângulos notáveis. Eu posso apagar isso daqui? Sim? Então, o que fala para nós lá? Os valores que já foram calculados anteriormente, né? Para poder facilitar a nossa vida. Com o quê? Ah, o bom é que ela é fácil de lembrar, né? Então, a tabela de ângulos notáveis, que são os ângulos que a gente vai usar em basicamente todos os exercícios, vocês vão ver aí. Então, os ângulos notáveis são 3. É o 30, o 45 e o 60. São os 3 caras aí. Esse 60 a gente precisa por causa do triângulo equilátero, tem lados de 60 graus, e o 45 por causa do quadrado, que a diagonal do quadrado forma um ângulo de 40. Então, para lembrar dos ângulos notáveis, a gente cria uma tabelinha em que nós começamos a estimativa dos valores pelo seno. Depois, na próxima linha, a gente vai colocar o cosseno. E na última linha, a gente vai colocar a tangente. Então, temos as 3 relações. A montagem é bem simples, tá bom? Temos aqui as 3 colunas. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. É fácil lembrar. Pega todos esses valores e divide por 2. Pronto. E aí agora passa a raiz em todo mundo. Então 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide tudo por 2, passa a raiz em todo mundo. Passa a raiz no 1 também. Só que a raiz quadrada de 1 é o próprio 1, então é como se que ela não existisse, né? Não precisa aparecer, mas a raiz vai em todo mundo. A tangente é diferente, né? A tangente tem uma regrinha que muda. Então, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Então, esse daqui vocês vão ter que decorar, não vai ter para onde correr. Então, lá na hora da prova, quando cai trigonometria, e ultimamente tem caído mais que caía antes, nas provas atuais da ESA, tem cobrado mais da gente contas com trigonometria, contas mais difíceis ainda, né? Cada vez mais complexas. A última prova? Até que foi mesmo. A da penúltima, que eles colocaram um triângulo dentro de uma bola, essa foi um pouquinho mais difícil. Mas via de regra a gente só vai precisar daquilo dali para resolver nossas questões. Legal? Então eu vou fazer com vocês um exercício aí. A gente vai pular algumas, tá? Porque elas têm ordem de dificuldade. E eu quero fazer a questão 6 antes de fazer a 2 e a 3. Eu posso apagar aqui para ir fazendo o desenho? Sim? A conta vai ficar aí, eu só vou apagar o desenho. Então, voltando lá na nossa listinha, na questão 6, é o caminho de uma formiga. Então, questão 6, também da nossa lista. O desenho dele é um caminho percorrido. Então, a formiguinha sai aqui do ponto A, desce, para aqui em algum lugar, aí inclina, né? Deixa eu descer um pouco mais para a figura não ficar tão grande. Inclina, desce, anda de novo para a direita e desce. Eu acho que é isso daí, né? A figura toda eu acho que tem essa pegada aí. Então, você sai aqui de um caminho de 2 metros
Aí aparece um buracão aqui de 3 metros. E depois um de 2 raios de 3 metros. 1 metro, 3 metros e 2 raios de 3 metros. Opa! Pronto. Tá aí o seu caminho. Aí ele me dá algumas informações aqui, né? Quando eu puxo uma linhazinha pontilhada, eu formo um ângulo de 60 graus. E eu tenho um outro tamanhozinho aqui, que é um tamanho de 1 metro. Além disso, você tem outro ângulo de 90 aqui e outro ali embaixo. Beleza. Para sair do ponto A até o ponto B, quanto que essa formiga caminha aí para nós? Esse é o percurso total que você precisa. Então, acompanhando aqui, a primeira parte parece ser bem fácil, né? Se você saiu do tamanho A e vai caminhando, você precisa desse pedacinho vermelho. Então, ótimo, você já andou 2 metros. Né? Então, vamos somar essa galera aí. Né? O caminho que a gente está percorrendo começa um caminho de 2 metros. E aí dá uma inclinada aqui, né? Começa a andar nesta direção. Essa direção eu já não tenho. Então, como a gente não tem, vamos dar uma letrinha aqui para ela. Eu vou ter que andar x. Então, mais x. Depois você vem para baixo. Esse a gente tem, né? O tamanhozinho é de 1 metro, então soma com mais 1. Aí vem um outro aqui embaixo, que nós não temos. Digamos que seja y. E aí você termina o caminho descendo em linha reta. Esse a gente tem, vale 2 raiz de 3. Então tá ali. O que a questão quer de nós é isso. Como é que eu vou descobrir quem é o x e quem é o y lá no seu exercício? Né? Você tem essas duas continhas. Como os outros aqui não tem mais serventia, que a gente já colocou no caminho, eu vou descolar só o que precisa, para ficar mais fácil. Tá bom? Então, os triângulos que são realmente úteis aí para nós são 2. E eles estão conectados um ao outro. O primeiro deles eu vou botar aqui, é aquela parte que a gente pintou de vermelho, que é o xizinho. E aí ele tem aqui um cateto. Quanto vale esse cateto preto aqui, para começar? Então, só analisando a figurinha, ele vale 2. Né? Porque ele é 3 até lá embaixo, tudão, só que tem um tamanhozinho valendo 1. Então, o que vai sobrar para nós é um tamanho de 2 metros. E aqui eu não sei quanto é, mas também não precisa saber, a gente não está interessado. E fecha esse triângulo o valor de 60 graus. Né? Senão aí vai ficar o 2 como oposto do outro lado, 60 graus. É, lá em cima é? Ah, só, pode crer. Não, eu coloquei errado, né? Então aqui é 60 graus. Valeu. Então 60 graus, na verdade, é ali em cima. Pronto. E aí, como a gente falou antes, agora é um exercício de identificação, né? Não tem muito o que fazer. Quando você olha para esses 60 graus aqui, né? Olhando para os 60 graus, o x já é a hipotenusa. Então acabou, ele já está fixo, está aqui a nossa hipotenusa. Já o 2, bem, é o cateto que está ao lado dos 60 graus, né? Então, como ele está ao lado, é o cateto adjacente. Pô, maravilha então, né? Se eu peguei um triângulo que eu tenho o ângulo, tenho o cateto adjacente e tenho hipotenusa, a relação que eu vou usar é a que conecta esses dois lados. Então, a gente está falando de cosseno. Então, nesse exercício, o cosseno de 60 graus é o cateto adjacente, que é 2, divididos pela hipotenusa, que é x. Aí agora eu tenho que decorar, né? Então, vou olhar lá na tabela. Cosseno de 60 graus está aqui. 1 sobre 2. Então, sai o cosseno, entra 1 sobre 2. Do outro lado é 2 sobre x. E aí, beleza. Multiplicou cruzado. Então, o xzinho que a gente está procurando, ele tem que valer 4 metros. Então, beleza. Ó, a primeira parte já está pronta, hein? 2 mais 4. E aí, agora está precisando só achar o valor de y. Até aí, tudo em paz? Sim? Para o y, ó, ele está lá na outra figurinha. Então, vou ter que ir para o outro cara para ver o que acontece. O problema agora é que quando você olha para o triângulo menorzinho, qual é o ângulo que tem nele? Né?
Então aqui você tem o 90 e tem o y, que é o que você quer descobrir, mas você em tese não tem o ângulo ainda. Mas a gente vai fazer esse ângulo aparecer, né? Vamos só completar a figura aqui em cima, ó. Se eu tenho 90 e 60 juntos, dá 150. Para completar o triângulo, falta 30. Aqui. Aí o exercício coloca um ângulo de 90 graus aqui em cima, beleza? Aqui tem um 90 graus aí, porque desceu em linha reta. Ele colocou um pontilhado em cima e um pontilhado embaixo, você tem um 90 graus. Então vamos somar agora. 90 com 30 dá 120. Para completar a meia volta, 60. Então aqui embaixo também é um ângulo de 60 graus. Nem precisava dessa análise toda se você imaginar que você tem uma pontilhada em cima, um embaixo e elas foram cortadas. Né? Que é esse triângulo de cima sendo cortado pelo de baixo. Então, quando a gente corta retas paralelas pelas transversais, os ângulos formados são sempre os mesmos. Né? Então, a gente poderia ter migrado um ângulo que estava lá em cima para baixo. Essa conta já é automática, isso sempre já aconteceria. Então, a gente já sabia que esse ângulo teria que ser 60. Mas, de todo modo, está ali completo, os 60 graus vem para cá. E agora mudou um pouquinho, né? Porque quando eu olho para esse 60, o y, esse beleza, é o cateto oposto, porque está à frente. E o 1 é cateto adjacente. Então já não dá mais para usar cosseno, porque você não tem mais a hipotenusa. Então agora a gente vai ter que usar a tangente de 60 graus. Então pela tangente de 60, que é cateto oposto por cateto adjacente, isso é y sobre 1. Como a tangente de 60 vale raiz de 3, então olha lá, já foi direto. Sem muito segredo, o nosso y tem que valer raiz de 3 metros. E aí a gente tem tudo agora para fechar o exercício, porque achamos o outro valor. Aí somando tudo aí, né? 2, 4, 7... Depois raiz com raiz, então uma raiz com duas raízes entrega 3 raízes e a gente tem aí o tanto que a formiguinha teve que andar para chegar lá no resultado dela. Então a essência do exercício é sempre essa. Olha o triângulo, vê o que você tem, calcula a relação correspondente. Show? Maravilha, maravilha. Vamos só criar aqui uma observação, que é uma figura que é bem útil para nós para resolver esse tipo de questão sem que você precise fazer todas essas contas, né? Então aqui a gente sempre pode ter um facilitador, que é quando o seu triângulo é do tipo 30, 60, 90, que é exatamente esses aqui que nós temos, né? Um ângulo reto e um ângulo de 60, que é completado por um ângulo de 30. Quando você tiver uma figurinha como essa, os seus lados se relacionam. E é bem fácil entender essa relação. Ó. Você vai focar no ângulo de 30 graus. Foca no ângulo de 30 graus. Veja quem está oposto a ele. Então, se oposto a ele for um ladinho qualquer, a hipotenusa sempre vai ser o dobro. Enquanto o cateto adjacente sempre vai ser o ladinho multiplicado pela raiz de 3. Então, eu olho 30 e vejo quem está à frente, foca nele. A hipotenusa é o dobro e o adjacente é multiplicado pela raiz de 3. Então, para ver como aplica, ó, olha essa figurinha aqui que a gente tinha separado, tá bom? Essa figurinha que a gente fez, essa conta de cosseno, ela é assim, ó. Aqui vale 2 metros. Eu tenho os 60 graus lá em cima. E como a gente viu, 30 graus vem aqui para baixo. Então, baseado lá naquela figurinha, ó, quando você olha o cateto oposto, que é 2, a hipotenusa tem que ser o dobro. Vale 4. Que é o que a gente calculou pela relação trigonométrica. E aí você ganha tempo. Se por acaso você precisasse do ladinho aqui de baixo, é o 2 multiplicado pela raiz de 3. Continuando, ó, nesse triângulo menorzinho. No triângulo menorzinho está aqui, mesma coisa, agora vale 1.
y e aqui está o 30 graus. Então, quem está à frente do 30 graus é o 1. Então, quem é o cateto adjacente? 1 raiz de 3, que é a resposta que a gente queria. Então, o triângulo 30, 60 e 90 tem essa facilidade para a gente no decorrer das contas, que aí você não precisa ficar procurando as relações trigonométricas e tal. Dá para fazer tudo um pouco mais rapidinho. Então, isso aqui é bem legal. Lá na hora da prova, já que vocês têm muito pouco tempo, né, para fazer muita questão. Vamos guardar isso daqui, que vai ser meio útil. E aí, perguntas? Nada? Então vamos ver se vocês sacaram tudo mesmo. Deixa eu ver. Façam, por favor, vou pegar uma questãozinha aqui. A questão número 3. Deixa eu dar um tempinho aí para vocês. Tá sem lista? Também? De boa. Questãozinha 3. Vejam aí se vocês conseguem antes de eu resolver. Lá com o Steve, vocês estão vendo o que agora? PG? Não, a gente foi pra matriz. Para matriz. Já terminaram PA e PG? Sim. Bom. Vou desenhando aqui enquanto vocês vão tentando fazer a 3 aí rapidinho. E aí a gente fecha juntos. Saúde. E aí, tem alguma coisa aí nas contas de vocês? Nada? Nadinha? Então vamos lá, vamos abrir as continhas aqui, ó. Essa questão tem pelo menos 3 aí na lista delas. Deu certo lá? Vai ficar calor com 26.
ó. Porque ela é muito utilizada em provas, tá bom? Várias vêm com esse formato aqui, em que é um triângulo dividido em outros dois com esse retângulo acontecendo. É o que tem aí, por exemplo, na questão 2, na 3, que eu pedi para vocês, e no outro lado da página, na questão 5. Todos eles têm o mesmo formato. Então, para resolvê-lo, a gente vai seguir sempre a mesma coisa, ó. O primeiro passo nesse tipo de questão, eu vou botar aqui um passo a passo, você pode fazer na mesma figura, tá bom? É só para a gente ir lembrando. É fazer uma identificação dos nossos ângulos. Primeira coisa, ele me falou aquilo dali, então a gente vai ver quais são os ângulos que apareceram pela informação dele. Porque tem vários caras aí. Então eu vou fazer um desenho novo, grandão aqui, só para a gente identificando cada um deles. Então ele começou a questão dizendo, eu tenho um ângulo de 90 e tenho um ângulo de 30. Conclusão, quem está lá em cima? 60. Por quê? Porque a soma dos caras aqui dentro tem que dar 180. Então lá em cima tem que ter um triângulo de 60 graus. Depois, boa. Aí depois ele usou uma bissetriz, ó, ele até deu esse nome. A bissetriz, ela sempre faz o meio do ângulo. Então quando ele pegou a bissetriz lá em cima, o que aconteceu? Esse cara que valia 30 foi dividido em duas partes. E essas duas partes viraram 30 para baixo e 30 para cima. Nem sempre vai ser assim. Só ficou na metadinha porque era bissetriz. Aí por ter colocado 30 em cada um dos lados, eu ganhei outros caras. Aqui embaixo, por exemplo, né, vira 60, porque eu tenho aquela lógica de completar os 180 graus. E quando eu olho aqui para o outro lado, para completar os 180 de novo, como eu tenho 60 na esquerda, é 120 na direita. Então você fez toda a identificação dos ângulos que tem ali. Né? Uma vez que você fez a identificação desses caras, o próximo passo é entender se ele te deu alguma informação importante. Ainda não é conta, né? Alguma informação que você tem a partir dessa identificação. Então, olhando essa minha figurinha nova aqui, o que a gente consegue detectar que tem nela? Ó, você de fato tem esses ângulos, mas tem um cara bem importante aí pra gente. É no meio do ângulo. O fato de ser no meio, apareceu o 30 lá e um 30 aqui embaixo. Então, esse triângulozinho que está desenhado aqui na direita, ele é um triângulo de dois ângulos iguais. Ou seja, ele é um triângulo isósceles. E se ele é um triângulo isósceles, ele tem que ter dois lados iguais. Né? Então, pelo fato de você ter identificado os ângulos, a gente descobriu que tem dois lados iguais. Boa. Olha só, ele já falou pra gente que um deles é 6 raiz de 3. Então, se aqui é 6 raiz de 3, aqui embaixo também vai ser 6 raiz de 3. E isso não precisou de nenhuma conta. Foi só esse fato. Então, agora que você já tem essas informações, então já sei quem são os ângulos, já sei o que ele me deu de importante, agora eu vou fazer conta. O M, ele vai me dar outro cara aí, porque o M é só uma divisão que foi feita no lado. Eu não sei onde ele caiu. Isso a gente não sabe. Seria o Y do 6 raiz de 3? Desse lado aqui? Não, desse lado pra lá. Isso. E aqui sim, isso. Tem razão. Até aqui, né? Do Y até lá. Verdade, ele vale 6 raiz de 3. É verdade. Aí agora a gente só tem que achar as demais. Pronto, agora a gente vai fazer conta. Só que a gente vai fazer conta tentando ganhar tempo. Porque olha só, esses ângulos pra gente acabou dando aquele cara de 30 graus, né? Que a gente conhece. Então, por ser esse cara de 30 graus, a gente tem algumas informações legais aqui, ó. Eu vou começar pelo triângulo menorzinho, que é 30 ali em cima. Olha o que o Bizu lá fala para nós. Uma vez que você identifica o ângulo de 30 graus, então achei ele, vou circular, ele está aqui, ó. Achei o cara. Quem está à frente dele é um lado que eu não conheço. Boa? Usando meu triângulo aqui, ó. Então ele é o L. Quando você descobre quem é o L, eu consigo achar a hipotenusa, porque quem vai ser a hipotenusa? A hipotenusa é o dobro. Então quem é a hipotenusa desse meu triângulo aqui?
A hipotenusa, ó, por ser 90 graus, ela está aqui. Acharam aí a continha? Então seria 6 raiz de 3? 6 raiz de 3 é a hipotenusa. Então, por esse triângulo, é isso daí, ó. Por aquele triângulozinho, o 6 raiz de 3, ele tem que ser igual a 2L. Sim? De verdade? Boa. Então, se eu passo ele dividindo, então o ladinho que eu estou procurando é 3 raiz de 3. Opa, já ganhei uma informação legal. Mas eu também tenho outra. Eu consigo achar esse aqui, ó. Né? Porque esse cara aqui do lado é o cateto adjacente. Então, essa pessoa é o L raiz de 3. Né? Como ele já vale este valor, vamos botar uma outra letrinha aqui só para identificar. Então, esse Y aí, que vale L raiz de 3, ele vai ter valor 3 raiz de 3 vezes raiz de 3. Pronto, aí fazendo a continha, né? Raiz de 3 com raiz de 3 dá raiz de 9, e a raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Pronto, achamos os lados que a gente estava querendo. Ele queria o perímetro, né? Sim. O perímetro, ele precisaria de uma aproximação. Mas como é perímetro, só lembrando aqui para nós, o que o perímetro faz, né? Essa é a questão 2 ou a 3? Essa é a 3. Então, o perímetro tem que ser a soma dos lados. Então, ele pediu do XMZ, não é isso? O perímetro... Ah, é do grandão? Ixi, então precisa achar mais um lado. Precisa achar aqui em cima, né? Que é 9 vezes 2, professor. É hipotenusa. Massa. Só que aí agora, pra gente não confundir a figura, eu vou limpar isso aí tudo. Porque tem tanta seta, tanta coisa, porque eu quero a maior tá assim. Só pra gente fazer a conta bem rapidinho, ó. Tá um 30 graus aqui embaixo, um 90 aqui e o 60 lá em cima. Nós descobrimos que aqui na frente, que era o Y, valia 9. Então, jogo rápido. Se aqui é 9, a hipotenusa? 18, porque é o dobro. E o cateto adjacente? Aqui embaixo, 9 raiz de 3. Então, o perímetro pra gente é a soma dessa galera. 9 mais 18 mais 9 raiz de 3. Sem aproximar nada, 27 mais 9 raiz de 3 metros. Aí, se for para aproximar, esse aqui é 1,73, vai dar mais ou menos 18. Quando você somar, é um número entre 40 e poucos e 40 e poucos. 40 e 45 aí. Tem que achar, né? Que é a medida em metros desse triângulo. Mas aí precisaria de calculadora. Como a gente não vai ter calculadora lá na hora da prova, você não precisaria chegar nesse resultado específico. Eles não cobrariam da gente. Só no caso a raiz já. Uhum. Perfeito. Teria que calcular tudo para chegar até lá. Mas aqui, nessa questão, seria... Porque dá 27, né? 27 o quê? Ah, sim. É porque tem que calcular a raiz de 3, multiplicar por 9 e somar com 27. Aí vai dar alguma coisa entre 40 e 45. Não, mas vai ser sempre nessa toada aí. Mas eu estudei em casa, 2 alfa, alfa quadrado. Ah, não, essas coisas aí. Ciclo trigonométrico. Mas cai muito pouco, a gente não vai precisar quebrar muita cabeça não para a prova da ESA. Na EAR cai, mas também não cai tão pesado assim, cai muito na SPSEX, né? Então, se vocês para a prova lembrarem aquele triângulo ali, 30, 60 e 90 e essa tabela, dá para matar quase tudo. Quase tudo. Porque os exercícios têm o mesmo tipo de raciocínio. Isso que eu ia perguntar para vocês, cai ciclo trigonométrico, porque eu estava examinando as questões, era bem pesadas, e grande parte das questões que eu peguei, não achei. Na EA cai bastante, Não né? cai. Cai muito. Eu tava vendo a prova do ano passado. Que é a questão do rebatimento, que aí É mais difícil. tangente, cotangente, Mas na EAR eles também não costuma cair muito não. Essa parte de cotangente e tal. A gente vai ver o necessário, assim. Tentar dar uma filtrada porque o conteúdo é muito denso de ciclo, né? Então a gente não vai ver tudo não. A gente vai estudar sobre interseções, deve ser 3 Vai.
Sevianas. Estudo das sevianas. Vamos tentar resolver a questão 4? Vamos fazer ela daqui a pouquinho, porque ela é um pouco mais difícil. Então, vou dar uma pulada para a gente ir pegando a manha do resto. Então, ó, tá entrando aí a ideia básica do que a gente precisa fazer, né? Quando é 30, 60 e 90, então já sabe, lembra desse triângulo aqui, corre para braço, já ganha tempo. Vai ser muito mais prático para vocês. Ó, só para dar uma fixada, já que a gente fez a 3, vamos fazer a 5. E não vamos nem precisar ler o texto, só olhar aí para o outro lado, na parte de trás da folha, porque ele já me deu o desenho formado. Então, olha o que a gente tem lá. Tem um triângulo aqui nessa estrutura, então ele coloca aqui um poste, alguma coisa assim, né? Dá uma esticada. Beleza. Aí colocou aqui o ângulo de 60 graus. Lá atrás o ângulo de 30. Ó, muito parecida com a nossa questão. Tendo aqui um ângulo de 90, o X e o 10. Tá ali. Como é que vocês achariam quem é o X aí nesse exercício? O segredo já foi feito, a gente já tem algo muito parecido. Segue os passos que não vai ter erro. Então, ó, primeiro passo sempre, A gente já sabe os ângulos. achar os ângulos. Que é esse triângulo de 30, 60. Vai ser naquele formato ali, ó. Aí a gente Se eu tem tenho que usar 60, é isso aí. esse modelo de conta ali. Aqui é 30. Boa, né? Então, se esse cara aí é 30, esquece o que tem aqui do outro lado, porque eu já tenho uma informação boa. Se o oposto ao 30 graus é x, então aqui do outro lado é o cateto adjacente. Então, ele já vai valer x raiz de 3. E a hipotenusa aqui pequenininha vai ter que valer 2x. Boa? Só fiz aquela transformação. Completando os ângulos, ó. Aqui o 60 ele vai ser completado pelo 120. E o 120 lá em cima, como eu já tenho 30 aqui embaixo, vai dar 150 para completar de novo, é 30 graus. Pô, maravilha. Mais uma vez a gente tem aqui um triângulo isósceles. Então, se ele é um triângulo isósceles, esse ladinho aqui de baixo é igual àquele outro. Conclusão, né? Se aqui embaixo é 10 e lá em cima é 2x, então 2x é igual a 10. Então, o xzinho que a gente está querendo tem que ser igual a 5. Né? Então, a gente não precisou usar nenhuma conta de trigonometria para poder resolver o exercício. Dá para fazer com trigonometria? Claro que dá. Né? Inevitável. Eu não entendi por que os dois ângulos ficaram iguais ali. Aqui em Porque é cima? uma bissetriz? Não, foi conclusão do próprio exercício, pela forma que ele montou. Só ir no passo a passo. Ó, se você pegar aqui na primeira parte, a primeira parte está 60 aqui embaixo. Quem completa? Lá em cima? 30. Então aqui não precisou falar nada de bissetriz, ele já era 30. Beleza? Porque eu tenho 60. Agora continua a história. Quem completa aqui? Esse vermelhinho aqui. Esse ângulo aberto, ele sempre vale 180 graus. Então, se eu tenho 60 de um lado, para chegar no 180, aí faltam 120 do outro. Aí ele pegou e completou aqui, ó, até que quando você esticasse, aparecesse um 30. Agora segue o raciocínio de novo, né? 30 com 120 dá 150. Para completar o triângulo é 30 lá em cima. Entendeu? Agora entendi. Nessa complemento de ângulos é que a gente chegou até lá. Manda. E pra resolver por trigonometria o lado de baixo ficaria 10x. Ah, é. Aí, Esse estudão 10 mais aqui, 10 mais x. E pelo bizu ali, quanto vale o vermelho? Vale? Não, porque o 30 graus está aqui, né? Ele varia o L raiz de 3. Só que o L é esse monstrinho aqui, ó. Sacou? Então, esse 10 mais x aqui de baixo, ele tem que ser igual. Vê se você pega a ideia. Oposto ao 30 é o L. X raiz de 3. E pelo bizu, raiz de 3. Sacou? O x vai ser 5 aqui na questão, isso é verdade. Então, mas se fosse lá na parte de baixo, essa era a conta, se você fosse fazer direto.
Aqui não, aqui já vai dar 15, né? Porque, enfim, como a gente achou o x, 10 mais 5, 15, já está resolvido. Mas se você fosse usar aquela relação, teria que vir por aqui. Tá bom? Então o x seria metade de b? O x seria metade... Quem é b aí? B é 10 metros. Ah, sim, do A até o B. Sim. Sim. Funcionou como a metade de... Mas pela relação, como é que eu chegaria a x raiz de 3? Tem os 60 graus aqui, né? Então esse aqui é cateto oposto. Ah, sim. E aqui embaixo é cateto adjacente. Aí substituiria por tangente e a substituição vai direto. Tá O bom? cateto oposto é esse 2x? Depende... Não, cateto oposto não. Porque eu tenho que olhar o 90 graus, né? Ah, sim. Então, como é 90 graus, ele é hipotenusa. Então 2x seria a hipotenusa A hipotenusa desse triângulo menor. desse, entendi. Do outro ele não é nada, porque esse aqui não tem 90. Então só tá valendo pro menor. Só vale para o menor. Lembra que você precisa ter o ângulo de 90 para poder ter cateto e hipotenusa. Aí como é que seria a conta que você falou? Tinha que... Tangente, né? Tangente. Ah, isso eu fiz. Aqui embaixo? É porque se você olha no grandão, né? O grandão tem esse como lado. E aqui embaixo era lado raiz de 3. Então é lado raiz de 3. Entendeu? Porque o lado já tem uma raiz ali para confundir a gente. E isso aqui teria que ser 10 mais x. Tá bom? Boa, essa daí é a ideia. Então vamos ver se vocês entenderam mesmo, para a gente sair desse tipo de questão. A questão 2. 5. Não entendi, desculpa. A resposta é 5? 5? Ah, não. O x é 5, né? Mas eu acho que ele pede outra coisa. Acho que ele pede Então, mas é 5 metros, né? Mas é que ele pede, eu acho que uma distância, alguma coisa assim. A altura do poste, tá vendo? A altura do poste teria que ser 5 raiz de 3 aqui, ó. Porque o x é 5, então ela seria 5 raiz de 3. Propriamente dito. Aí teria que calcular, não sei quanto dá. 5 vezes 1,73 deve ser 8,65, 7,65. Eu fico mais para 8,65. Vejam aí, se sai a 2 e aí a gente vai fazer um exercício bem sinistro A 2 agora. a gente já fez. Não, fez não. A gente fez a 5 e a 3. 3? É. Aí a 2 é na mesma pegada, só para ver se vocês entenderam. E aí eu vou fazer um de fissão. Deixa eu ir escrevendo aqui como é que está essa questão 2. X, x, y, 10, 30. Tá bom. Então, questão 2. X, x. Dez y e 30. E aí, já mataram? Não? Porque aqui é bem rapidão mesmo, ó. Vamos lá. Conta rápida. Como é que eu acharia o x aí? Não, Sem muito a segredo. gente já sabe que é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Pronto. Aí tem aquele negócio que você falou de você... daquela fórmula ali. Pronto. É isso. Aí só usar aquela fórmula e calcular. Só usar aquilo lá e acabou. Olha só. Esse y aqui está atrapalhando, né? Ele está no meio da figura. Sim. Então, se eu tirar ele, ó,
Tira aqui. Só para a gente visualizar melhor. O seu triângulo é como aquele do 30-60. Então eu estou com 30 graus. Ó. Oposto a ele é o x. Então quem é aqui embaixo? Vale x raiz de 3. Então agora é só igualar as coisas. Tinha que ser x raiz de 3, mas no seu exercício é um pedaço x e um pedaço 10. Ou seja, o x mais o 10 tem que ser iguais ao x raiz de 3. Igualei a parte de cima com a parte de baixo. Então, como eu quero descobrir o x, eu vou passar ele para o outro lado, para juntar com quem está ali. Então, o 10 é x raiz de 3 menos x. Agora é só tomar cuidado, né? Porque eu tenho dois valores. Então eu vou subtrair esses dois caras botando x em evidência. Então sobra o raiz de 3 do primeiro x e o 1 do segundo. Como eu quero o x, tudo que está multiplicando passa dividindo. Então o valor que a gente quer é 10 divididos por raiz de 3 menos 1. Tá bom? Então usou o bizu. Você vai chegar nisso daí. E agora, como é que eu acharia o y, né? Porque aí agora sim, apareceu o y aqui no meio, porque eu já tenho o x e preciso achar o y. Aí, ó, assim como tem um triângulo 30, 60 e 90, tem outro triângulo que é fácil de lembrar. Então, vou botar aqui uma segunda observação, uma observação 2, que é até mais tranquila. Imagine que você tem um quadradinho, né? Vou pegar lá o quadradinho. Boa. Qual é a propriedade do quadradinho? Isso é a área. Mas o que ele tem de especial no quadrado? Todos os lados iguais. Então, x, x, x e x. E se eu divido esse cara no meio? Aí, essa pessoa vai chamar a diagonal, né? Está quebrada ao meio. A diagonal de um quadrado, você só precisa saber quem é o lado. Basta pegar o xzinho e colocar raiz de 2. Então, sempre que eu tenho dois ladinhos iguais com o ângulo de 90, a hipotenusa é x raiz de 2. Tá? Que é o teorema de Pitágoras. Que é o que acontece aqui. Ó. Dois lados iguais e o y como hipotenusa. Então, por aquela segunda observação, o y tem que ser x raiz de 2. É a diagonal do seu quadrado. Então, fazendo a troca de valor, ó, como eu já tenho o valor do x, né, esse monstrinho todo, então vai ser o valor do x, que é 10 raiz de 3, menos 1 com a raiz de 2. Então, tá aí. Você tem os valores do x e tem os valores do y. Né? Aí, daqui para frente, eu não vou fazer conta não, porque a conta é bem grande. Tá? A gente deixa a parte de simplificação para outra aula. Quando a gente estiver mais tranquilo. Como já passou da metade, simplificar aqui só vai cansá-los. O importante é achar esse resultado. Aqui a gente já tem a resposta. Aí a simplificação é para gabarito. É igualmente importante, mas a gente faz simplificação em outro momento, tá bom? Para a gente ver as técnicas de simplificação. Mas o que eu preciso de vocês é isso. Ficou claro o primeiro e a segunda observação, que é o que a gente usa muito. Né? Usar esse L, 2L e L raiz de 3, no caso do 30 e 60. E se for igual, que é os ângulos de um quadrado, você vai ter x vezes a raiz de 2 e resolve também rapidinho. O primeiro é, óbvio, 30 e 60, como a gente já falou. O segundo é o ângulo de 45. Se a gente fizesse as contas com 45, chegaria naquilo dali. Boa, galera. Então, agora que a gente fez essas questões para criar base, eu vou fazer um exercício com vocês que é bem mais difícil, tá bom? Vai ser bastante conta mesmo, mas é só para a gente ir pegando essas formas de resolução de questão. Não é um item da prova da ESA, não mesmo, mas é legal só para a gente ver o passo a passo. Essa parte eu acho que vale a pena. Que é a questão 4, que tem lá um triângulo retângulo, ela veio para a gente direto da EPICAR. Então, essa questão 4 falou o seguinte, ó. Você tem um triângulo retângulo grandão. Então, vamos botar o bicho aqui, pá. Tá lá. Seu triângulo enorme, bonitão. Ele tem um ângulo de 90. Ele tem aqui embaixo um ângulo de 30. E um dos lados vale 6 raiz de 3. Aí o cidadão quebra esse ângulo de 90
e pergunta pra gente qual vai ser esse valorzinho aqui, ó. Esse é o x que ele está procurando. Para isso, ele me deu uma informação. Ele disse que a hipotenusa foi separada pela bissetriz. Então, ficou 45 para um lado, 45 para o outro. Com base nessas informações, quem é o meu x? Então, ó, a primeira coisa para vocês notarem aqui é que eu não quero a hipotenusa inteira. Tá vendo? Ele pegou uma partezinha da hipotenusa. Não é ela toda. Então, a nossa conta ela vai ter que usar tanto o triângulo grandão quanto o triângulo pequenininho aqui do meio, porque ele é só um ladinho do pequenininho. Esse é o primeiro ponto. Então, por essa observação, eu vou dividir ele em duas etapas. Eu vou olhar primeiro o triângulo grande. E por que eu vou olhar o grandão, né? Só para vocês comecem a pegar essas ideias aí. O triângulo grande porque eu tenho o lado do triângulo grande. O 6 raiz de 3. Tem o ângulo de 30 e tem o 90 graus. Então, tenho 3 informações lá dentro. Ó. Vou pegá-los aqui. Tá mais ou menos assim. Então, aqui 6 raiz de 3, 30 graus. Então, me falem aí, sem fazer muita conta. Quem é aqui em cima? Então, pelo bisuzinho do triângulo que eu apaguei, oposto ao 30 é o 6, porque o outro é 6 raiz de 3. E a hipotenusa, 12, é o dobro. Então, olha que maravilha, já ganhamos um monte de informação no triângulo grande. A gente já sabe que a hipotenusa seria 6. É, isso aí. Agora eu vou para o triângulo menor, para separar aquilo que eu preciso descobrir, né? Vou para o triângulo pequeno agora. Aí agora a gente vai começar a fazer algumas continhas que antes não eram tão simples. Então tá aqui, ó. Tá aqui o meu triângulo, beleza. O bicho foi feito alguma coisa mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Então aqui é o x, aqui é o 6 raiz de 3, 30 graus aqui, 45 graus lá. Ó, para resolver essa questão já tem um problema. Porque quando você olha esses dois caras, aqui é 30 e 45. O ângulo que completa é 105. Não tem ângulo de 90. Se não tem ângulo de 90, não tem cateto, não tem hipotenusa. Então não tem como fazer trigonometria. Então como é que vocês vão resolver uma figura como essa, né? Qual vai ser a estratégia para vocês passarem de um exercício desse daqui para o que a gente normalmente precisa? Alguém tem uma ideia boa aí? Do que a gente precisaria nesse caso? Fé é bom. Fé ajuda bastante, né? Da forma que tá aí, tá bem difícil, viu? Porque tá faltando um ângulo de 90. Não dá para usar tangente porque não tem 90 graus. Então, esse triângulo pequeno tem essa treta aí, né? Ele não é retângulo. Ele é um triângulo qualquer, exatamente. Então, como é que a gente faz nesse tipo de caso? Quando ele não é reto, a gente vai usar uma ferramenta para poder resolver esse exercício. E a ferramenta que nós vamos utilizar é a altura. Mas por que a altura, né? Porque a altura de qualquer triângulo sempre vai formar 90 graus. Então, só para facilitar a vida de vocês, eu vou fazer aqui uma rotação. Ó, vou só rodar a figurinha, tá bom? Para ficar mais fácil de ver. Então, eu quero botar ele assim, ó, para ficar algo mais ou menos assim. Então, eu quero que o 105 fique lá em cima, o 45 aqui nessa pontinha e o 30 do lado de cá. Suavão? E aqui embaixo tudo vai ser o 6 raiz de 3. E aí, o que eu vou fazer então? Onde não tinha, eu vou lá do ponto mais alto, vou descer até o ponto mais baixo e vou colocar a altura. A altura formou 90 graus. Então, beleza. Agora eu estou no mundo que eu sei fazer conta, porque o 90 graus apareceu. Legal? Além disso, você descobriu algumas outras coisas legais aqui, ó. Ao botar a altura, você tem 90 e 45.
Bem, se esse é 45, lá em cima também vai ser. E do outro lado, se aqui é 30, vai completar com 60. Então agora vamos abrir tudo? Na questão da esquerda, né? Quando eu olho aqui para o lado esquerdo, eu tenho 45 e 45. Então são dois ângulos iguais. Conclusão. Aqui embaixo também tem que ter o mesmo valor. Também tem que ser H. Certinho? Ah, só para todos os efeitos tem um X aqui também, né? Só pra gente... É, isso aí, pelo fato de ser isósceles. E do outro lado? Veja, do outro lado, o 30 graus aponta para o H, né? Então, quem é aqui embaixo? H raiz de 3. Ô, maravilha! Então, como é que eu descubro o H? Ó, um pedacinho mais outro pedacinho é a pessoa aqui de baixo. Mas por que eu tenho que descobrir o H? Porque, de novo, naquele triângulo, ó, se o 30 está oposto ao H, quem é o X? É o dobro. Então, esse cara aqui vale 2H. Então, eu vou descobrir o Hzinho aqui embaixo, voltar lá para cima, multiplicar por 2 e achar a minha resposta. Então, vocês viram que é uma questão que já é bem mais difícil, né? E qual foi a grande dificuldade dela? O fato de não ter o triângulo retângulo. Então, sempre que vocês encararem uma figura que não tem triângulo retângulo, esse é o raciocínio que a gente precisa. Para poder achar os ângulos. Então, aqui só para terminar a continha, eu vou somar os dois. H mais H raiz de 3 tem que ser esse cara. De novo, põe em evidência, igual a gente fez antes. Então, isso tem que ser igual a 6 mais raiz de 3. Passou dividindo. Então, 6 raiz de 3 divididos por 1 mais a raiz de 3. Isso em metro, que ele coloca lá. Então, agora que eu tenho o H, eu descobri o X, né? Então, a resposta da nossa questão é o dobro disso. Então, o dobro de 6 é 12. Então, 12 raiz de 3 divididos por 1 mais raiz de 3. Tá bom? Então, tem aí um exercício mais difícil do que aquele outro. Existem muitas formas de fazer. Hoje, na SPSEC, eu fiz de outra forma ainda esse exercício. Usei aqui o teorema da bissetriz interna, fiz outros tipos de conta. A gente também vai ver um pouco mais à frente que dá para fazer pela lei dos senos. Tem outras estratégias, né? Você falou do ciclo trigonométrico. Com o ciclo trigonométrico, a gente aprende a calcular o ângulo de 105. Então, dá para usar o ciclo para poder fazer com o seno de 105. Mas, por enquanto, a gente deixa quieto aí. E tem essa forma de resolver. O 105 a gente vai fazer como 60 mais 45. Né? Vai fazer uma quebra de valores aí para chegar até lá. Vai ter que racionalizar e tal, como esse, né? Esse aqui também vai ter que racionalizar. Se você olhar aí, o gabarito não bate, né? A resposta não é a mesma coisa. É porque é isso. Essa é a resposta, mas não é o gabarito, porque tem que multiplicar, dividir, fazer a racionalização toda ali. Vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente poder encontrar o gabarito. Normalmente na prova aparece a resposta igual se eu passou aqui ou assim? A gente fazendo a racionalização. Desse jeito aí. Sempre. Sempre com racionalização. Sempre, sempre, sempre. Vai ter aula sobre isso? Vai. Não, eu vou pegar uma aula só pra gente racionalizar as coisas direitinho. Porque vai usar muito, né? Lá na parte de geometria espacial, cálculo de pirâmide, tem muita racionalização. Então a gente vai com mais calma, porque a segunda metade da aula vocês estão mais estourados. Aí eu ficar fazendo conta aqui atrapalha mais do que ajuda. Moçada, eu vou voltar para a teoria um pouquinho, tá? Porque a gente tem algumas características das coisas que nós vimos, só para vocês lembrarem. Não é nada muito difícil, não. Eu não vou mais nem fazer tanta conta. Eu quero olhar só o que a gente viu lá no começo da questão, da aula de hoje. Então, comecei aqui, né? Pegamos o nosso triângulo, aí a gente chamou um cara de A, o outro de B e o outro de C. Isso é verdade. Aí nós pegamos aqui o alfa. Então, só para lembrar as continhas,
Quem é o seno de alfa? Cateto oposto. Então vamos botar aqui, o seno de alfa é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então no caso desse triângulo, o oposto é o A e a hipotenusa é o C. Então isso aqui vai dar A sobre C. Não, só estou voltando para a teoria mesmo, lá do começo da aula. Quem seria o cosseno do ângulo? Bem, aí o cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, nesse caso, eu vou ganhar B sobre C. E, por fim, a tangente desse ângulo, a tangente do ângulo alfa, é a mesma coisa que cateto oposto sobre, cateto adjacente, onde tem gente tem coca, né? Então, tangente de alfa é A sobre B. Esse é o primeiro detalhe. Só que agora eu quero que vocês olhem o que acontece se eu olhar o beta e não o alfa. Quem seria o seno de beta? Seno de beta é B sobre C, que é isso daqui. Então esse cara aqui é a mesma coisa que o seno de beta. Quem é o cosseno de beta? Bem, é o A sobre o B. Sobre o C, então é aqui o seno de alfa. E a tangente de beta vai ser esse cara ao contrário, né? Então aqui vale só dar uma ressaltada que a tangente de beta é o B sobre A. Então, ó, uma questão teórica que pode ser cobrado aí de vocês, que a ESA tá com essa noia agora, né? O alfa e o beta são ângulos complementares. Então, ó, primeiro detalhe. Nós temos ângulos complementares. Lembrando que ângulos complementares são aqueles em que a soma deles tem que dar 90 graus, né? Então, aqui eu tenho que alfa mais beta vale 90. Então, olha o que a gente está vendo. Sempre que dois ângulos somados forem 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro. Essa é a primeira relação que acontece. O seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Desse jeito aqui, não vai ser cobrado na prova. Vai aparecer lá bem assim, ó. Ao invés de beta, vai aparecer 90 menos alfa. Então, é comum nas afirmações você tirar esse pedacinho do meio e chegar nessa identidade. O seno de um ângulo é o cosseno do seu complementar. Não é porque você tem o mesmo cara escrito. Ou que o cosseno de um ângulo é o seno do seu complementar. Beleza? Então, isso vai aparecer várias vezes. E no caso da tangente, está invertendo, né? Então, beleza. A tangente de um ângulo é o inverso da tangente do seu complementar. Então, são três identidades chatinhas, né? Porque, enfim, a gente está misturando esse tanto de coisa, seno com cosseno. Mas é só essa parada aqui, tá? Não tem nada demais. É só vocês pensarem num triângulo e ver o que acontece quando você calcula mesmo diretamente seno, cosseno e tangente. Seno de um é cosseno do outro e a tangente vem com valor invertido. Esse é o primeiro detalhe. Professor, esse x para alfa, você falou? Alfa aqui, né? Alfa e beta. Massa. Então tá aí a primeira ideia. Deixa eu fazer aqui a segunda ideia, né? O segundo detalhe que a gente pode... Deixa eu dar uma separada aqui nessa conta de cima. Escrever aqui. Pronto, vimos os ângulos complementares. O segundo ponto é a relação fundamental. Relação fundamental. Me falem ali, por favor, como é que o Teorema de Pitágoras vai funcionar. Poxa, se eu tenho cateto, cateto e hipotenusa, então quer dizer que A ao quadrado mais B ao quadrado tem que ser igual a C ao quadrado. Correto? Pitágoras normal. Aí, bicho, o que acontece se você dividir tudo isso aqui pelo C? Então, divide pelo C
e divide pelo C. Quem é o A sobre C? A gente pode colar aqui, né? O A sobre C é o seno ou o cosseno, vai depender do ângulo, é verdade. O B sobre C é o cosseno ou seno. E o C dividido pelo C dá 1. São coisas iguais. Então, o que isso aqui está mostrando para nós? Que esse cara é seno elevado a 2, então seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, sendo igual a 1. Essa fórmula aqui, galera, é muito, muito importante para nós, tá? Muito mesmo. Ela diz que você pode calcular um certo Pitágoras envolvendo só trigonometria. No triângulo não vai ser muito útil, mas na bola a gente vai usar demais no círculo trigonométrico. Muito, muito mesmo. Então já vamos guardar ela de agora, para quando for necessário a gente só desenrolar. Seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado tem que ser igual a 1. E a terceira coisa que a gente pode criar é a tangente escrita num outro formato. Porque olha, ali pra gente, quando você olha a tangente acontecendo, então ó, a tangente de um ângulo alfa é a mesma coisa que A sobre B, né? A sobre B. Então se eu pegar esse A e esse B e dividir os dois pelo C, o que vai surgir aí pra nós? Ó, A dividido pelo C é o seno e B dividido pelo C é o cosseno. Então a tangente ela pode mudar a sua forma de ser vista. Ela pode ser vista como seno dividido pelo cosseno. É uma outra forma de encarar a tangente também, além de cateto oposto por cateto adjacente. Essa daqui vocês vão ver lá com o Steve quando ele estiver falando de função do primeiro grau. Porque lá na função do primeiro grau tem ali o plano cartesiano, né? Aí ele vai formar uma reta, assim, pluf, formou a reta. Aí quando você formar a reta, ele formou um ângulozinho aqui, ó. E aí esse cara, ele vai mostrar lá para você que a tangente desse ângulo é um treco que vocês chamam de coeficiente angular. Então vai misturar gráfico de função com trigonometria. E lá a gente precisa de definições de tangente como essa daqui para poder dar certo. Legal? Então tem 3 informações teóricas aí que são relevantes, difíceis de gravar em certo aspecto, mas a gente vai bater um pouco cabeça para dar tudo certo aí nessas 3 continhas. Tá? O treino ajuda bastante, é sempre bom refazer a lista, ver se compreenderam tudo mesmo, se está tudo certo, né, e tal. Essa parte a gente não vai ver muito aqui na ESA, não. Como cai pouco, né? Como cai pouco. Estudou, bicho. À toa não é, que você vai sempre focando, mas não é algo que a gente precise perder muito tempo, assim. Tem coisas mais importantes para se estudar do que esses caras aí. São horríveis, credo, velho. Não é fácil. Da matemática é que ela é bem direta, né? Ela não, tipo assim, a regra é aplicada e você pode usar para fazer o cálculo. Não muda, vai ser daquele jeito que acabou. Não muda não. Não tem muita coisa. Fica fixado ali, o negócio é sempre do mesmo jeito e tal. Isso é verdade. Então acho que com isso a gente fecha a teoria, né? A teoria de trigonometria inicial são esses detalhes todos aí. O cálculo de como é que você faz cada relação trigonométrica e as correspondentes implicações, pois não? É só para lembrar não. É o alfa e o beta e o beta não, né? Beta. Então vamos deixar um exemplo aqui para vocês rapidinho. Nada a ver. E repetir Depois fala, sei lá, poxa, eu vi esses trens, eu nem que isso. Mano, eu sou lembrando. Até o alfa, o beta, o ômega. Que tudo. Não, Ela de mal, você acredita? Meu Deus, cara. O Olha, a alfa- alfa é o mais forte e o ômega é acima do alfa e o beta é o mais forte.
O peixinho? O peixinho? Na igreja calma. Isso. És o alfa, o ômega e o início e o fim. Gente, Eu não conheço. Aquele peixinho, sabe, gente? É, não deixa de ser, né? Peixe beta, é verdade. É verdade. Ah, ali, põe o nome que vocês são mais familiarizados, então. Chama de, sei lá, XY, A e B, qualquer coisa. Qualquer coisa que lembre. Aí o vô parece um peixe. Qualquer coisa dessas. É um peixinho. Um beijo, não sei o que diz. O alfabeto. Não brinca dos peixes, nossa, Tá não vai acreditar. apanhando no alfabeto. Isso daí nas Forças Armadas usa muito, né? Pra substituição de... Na aeronáutica usa mais, né? Ao invés de falar A, fala alfa, B é bravo, né? E aí você tem essas letras gregas aparecendo lá. Alguns usam beta também. Pensem nessa aí, vamos lá. Se o seno é 3/5, quem é a tangente? Se o seno é 3/5, quem é a tangente? E aí? Seria o seno mais o cosseno? Não, se fosse teria que ser divisão, né? Seno dividido pelo cosseno. Mas para fazer por essa formulazinha aqui, você precisa descobrir o cosseno. Vai ter que até o seno, né? E quer saber a tangente. Isso. Nossa, gente, tá difícil. Simplificar o quê? 9,25 avos, nem sei se tem como. 9,25 não simplifica não, ela é assim já. É, porque Teria que botar naquela forma de Dá zero, 7. vírgula... Não, não precisa não. 2,5 dá 7, não, 2,3. E 3. É. Vai não. E aí, é uma questão de prova mesmo, assim, essa é bem legal. Na EAR já caiu muito, na ESA eu não vi ainda. Mas, né? Tomara que ganhe uma dessa. Não, é muito fácil. É muito fácil. Tomara que caia. Uma dessa Tomara tava que caia. Vamos pensar. 9,25 avos. Por quê? Porque o cosseno é ao contrário. Aí você vai dividir, aí você vai inverter e aí vai multiplicar 3 por 5. 3 por 3, 5 por 5. Entendi tudo. É tipo assim. Não, professor. Porque, caramba, eu sei. Cara, esse professor tá difícil, hein? E aí, e aí? É porque a tangente é seno sobre cosseno, entendeu? Aí o seno é 3,5, o cosseno vai ser 5 sobre 3. Aí na multiplicação de fração você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí vai ficar 3 quintos vezes 3 quintos. Ave Maria. 3, 9, Deixa eu traduzir o que ele colocou aqui. Isso, o professor Ele falou Girafales. alemão, eu O professor Ó. Girafales. Vamos traduzir aqui a parada. no grego. Você tem o seno e quer descobrir a tangente, não é? Esse é o grande detalhe. Só que a gente tem duas fórmulas que está calculando isso para nós. A primeira é, a tangente é esse monstrinho aqui. Legal? Então, se eu preciso calcular a tangente, o que eu preciso? Do seno e do cosseno. Se eu já tenho o seno, quem eu preciso calcular? O cosseno. Aí eu vou para outra fórmula. Que a outra fórmula fala que se eu tenho seno, eu posso achar o cosseno. Legal? Então vamos fazer isso daí. Então, pela primeira fórmula, eu tenho que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado tem que ser igual a 1. Aí eu vou substituir valor. Poxa, o seno é 3 quintos elevado ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Aí isso daqui vai dar o 9,25 avos que o Chapa está falando aqui. Quanto é o nome? Que o Vinícius está falando pra gente aqui. O 9,25 avos, 9,25 avos. Então vamos botar 9,25 avos mais o cosseno ao quadrado tem que ser igual a 1. Mas tem mais conta ainda, né? Porque eu quero achar o cosseno. Então eu vou pegar esse 9,25 e vou jogar para o outro lado. Porque eu só quero o cosseno. Então vai ficar lá para nós que o cosseno ao quadrado é 1 menos 9,25. Aí tu vai tirar MMC, né? Subtração de fração. Completa com 1. MMC entre 25 e 1 é o próprio 25.
E aí em cima vai ficar a conta 25 menos 9. 25 menos 9 dá 16. Então, se o cosseno de alfa vai ser 16 sobre 25, se está ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz. Então, daqui eu vou descobrir. Raiz quadrada de 16 dá 4. Raiz quadrada de 25 é 5. Achei o cosseno. Agora que eu achei o cosseno, como é que eu acho a tangente? Então, vamos lá. A tangente é o seno dividido pelo cosseno. É verdade. Então, ficaria 3 dividido por 5, dividido por 4 dividido por 5. Aí a gente pode riscar o 5? Pode riscar o 5, o que que sobrou? 3 quartos. Então, a questão tem que dar 3 quartos. Nossa, é tranquilo, não é difícil mesmo. É difícil pra cacete esse negócio aqui, velho. Na hora da prova, a gente se perde em todos os passos. Se você raciocinando Hã? nessa linha de raciocínio, não fica difícil, não. É muito difícil, ó. Porque a gente tem que elevar ao quadrado. Aí, se esquecer de elevar ao quadrado, vai dar ruim. Passar pro outro lado, se eu errar em MC, vai dar ruim. Por isso que eu tava entendendo. Como é que chegou nesse 925 altos? Foi porque foi elevado ao quadrado? Porque foi elevado ao quadrado. Olha, Então, são tantos passos que a chance de dar ruim é muito grande, né? Então, vamos ser inteligente, né? Vamos ser inteligente. Método 2. cara, nós pegamos, a Maria estudava caramba. Né? Vamos lembrar o conceito, que a coisa fica muito mais fácil. O que que é o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o que que isso quer dizer? Que eu tenho um triângulo, não é isso? Esse triângulo tem um ângulo alfa, porque é o seno de alfa. O cateto oposto tem que valer 3. E a hipotenusa tem que valer 5. Então, o cateto oposto é 3. A hipotenusa é 5. Até aqui suave? Se o triângulo tem cateto 3 e hipotenusa 5, quem é o outro cateto? Teria que ser 2? Catetos 3, 4, 5. Triângulo pitagórico clássico, né? Sempre que eu tiver um cateto 3 e uma hipotenusa 5, o outro cateto é 4. A gente chama esse cara de triângulo pitagórico. O que o triângulo pitagórico fala pra gente, então? Que existe um triângulo de lados 3, 4 e 5. Então, se esse chapa é 3 e o outro é 5, quem completa é 4. Se você não lembrar, não tem problema. É só fazer Pitágoras. Tá bom? O importante é que aqui vai ser 4. Agora, o que eu quero calcular? Eu quero calcular a tangente. Isso para descobrir o 4, é verdade. E aí, para calcular a tangente, quem é o cateto oposto ao ângulo? 3. E o cateto adjacente? 4. Aí sim, né? Bem mais fácil do que essa contaiada toda. Chegou bem mais rápido. Bem mais rápido. Então, vale a pena a gente só lembrar do conceito quando esse tipo de questão aparecer para nós. Do triângulo e tudo isso. Sim. Seria bem mais fácil. Seria bem mais fácil. A gente tem esse calhamaço de fórmula? Tem. Mas não precisa, né? Então, aquele Tudo que é isso mais vem do conceito. É só a gente lembrar o que é seno, cosseno e tangente para a resolução dos nossos exercícios, que fica tudo mais tranquilo. Né? fácil, olha. Tudo bem mais fácil. Professor, Hum. e se ele não fosse 5? Não tem problema. Se fosse 3 sobre 7, por exemplo, né? Então aqui seria 7. Aí o que que muda? Que esse não é 4. Aí eu teria que botar um cara aqui e fazer Pitágoras. 3 ao quadrado, x ao quadrado é 7 ao quadrado. Eu tenho uma conta a mais. Então 7 quadrado, 49. Aqui é 9. Passa negativo. Então meu x vai ser raiz de 40. E aí você faz do mesmo jeito. Então a tangente seria 3 sobre raiz de 40. Sacou? Então desenha Pitágoras. Sempre isso. Desenhou Pitágoras, fez o que quis. Se for um triângulo 3, 4, 5 é muito mais fácil. Aí se fosse um de um lado ali, no cateto adjacente, Uhum. o outro fosse 3, embaixo colocaria 2? Não, só vale 3, 4, 5. É o único. Só esses 3? Só esse. Que vale aquela regra. Né? Então se eu tenho 1 e 2, o outro não é 3. É raiz de 5. Aí a coisa já muda bastante.
Aí tem que fazer Pitágoras. O único que a gente não faz é aquele ali. Ah, e esse aqui também não, ó. Pega o raciocínio aí. 6 e 8. Quem é esse cara? O que eu fiz do triângulo de cima para o de baixo? Ele foi dobrado, ó. O 3 virou 6, o 4 virou 8. Então o 5 vai virar quanto? Vai virar 10. E aí você pode fazer com qualquer um. Se for 9, o que eu fiz do 3 para o 9? Tripliquei. Então 4, 12, 5, 15. Então, funciona do mesmo jeito, mas todos eles são esse aqui. Tem que ter uma lógica. Tem que ter uma lógica. É o 3, 4, 5, em cima dele você desenvolve. Então vai ser dobrado, triplicado. Normalmente são esses os que caem. Os que mais caem, esses 3. Porque senão os números crescem muito, né? Não sei que não. 3, 6, 9, 12, 15. Na verdade, dá pra mostrar lados em PA aí, se o cara quiser, né? Porque aqui, ó, é uma PA de razão 1, uma PA de razão 2, uma PA de razão 3. Né? Então dá pra misturar com progressão aritmética, por exemplo. Aí a matemática não é ruim. Mas em geral, Pitágoras, mano. Pra não ter erro nenhum, manda o Pitágoras aí, garante, porque o importante é você acertar lá na hora. Né? E aí só correr pro abraço. Legal? Então pra gente encerrar, galera, a aula de hoje, vamos encerrar um pouquinho mais cedo mesmo, é a questão número 8. Só para fechar todos os trabalhos, o que eu posso apagar aí? Porque eu não sei o que vocês copiaram. Esse aqui, né? Só preciso dessa partezinha aqui de cima, nem preciso das fórmulas aqui embaixo, não. Não, fiz não. A gente pode até fazer depois, porque vai ser uma questão como as outras. Então, só para a gente não ficar na repetição. A 8 que é um pouquinho diferente, então vale a pena. Tá? Mas a questão 8 é bem fácil de fazer a leitura e também interessante de resolver. Olha o que ele coloca lá. Ó. Você tem um triângulo dentro de um retângulo. E os lados desse retângulo são 6 e 9. Então aqui você tem um cara de tamanho 6, um cara de tamanho 9. E aí nesse retângulo você desenha um paralelogramo. Deu uma cruzada aqui, fez... desenhou aqui dentro um paralelogramo. Ficou meio torto, mas acho que está representando aí. E esse paralelogramo tem área igual a 6. A área do paralelogramo é igual a 6. Sabendo disso, se aqui tem um ângulo alfa, quem é o cosseno de alfa? Então, antes de fazer conta, lembrem os conceitos. Como é que eu calculo o cosseno? Cateto adjacente pela hipotenusa. Então, se o alfa está aqui, cateto adjacente, está aqui embaixo, não sei quanto é, pela hipotenusa, que eu também não sei quanto é. Né? Então, esse exercício está pedindo para eu calcular um cosseno com 2 valores que eu não conheço. Então, obviamente, a gente vai ter que precisar fazer esses valores aparecer. Beleza? Primeira coisa que eu vou descobrir é o x. Com o x eu consigo achar o h, porque eu posso usar Pitágoras. Mas vamos olhar para o x para descobrir primeiro. Ó. A informação numérica que ele nos deu é que a área do paralelogramo vale 6. Boa? Então vou precisar lembrar aí, forcem na cabeça, a gente não viu ainda, mas tentem lembrar. Como é que eu calculo a área de um paralelogramo? De forma direta, você precisa... Só lembrando que aqui é um paralelogramo, né? Abrindo aqui rapidinho, ó. Você precisa ter lados paralelos, por isso paralelogramo, porque você só conecta esses lados paralelos. Então você tem uma figurinha parecida com essa daqui, né? Lado de baixo paralelo ao lado de cima. Se você quiser calcular a área desse treco aí, você precisa desse valor aqui de baixo, que é a base, e precisa também desse tamanhozinho aqui, que é a altura. Se liga que você não precisa saber o quanto inclinou, você precisa saber a altura, mas a parte inclinada não é relevante. Tá? E aí a área de um paralelogramo vai ser base vezes altura. Que seria o 6 e o 9? Que seria o 6, não o 6, tá bom? Porque o paralelogramo, ele tá aqui pintado de preto, então ele tem essa base
com essa altura 6. Fechou? Então, fazendo a continha lá, ó. A área do paralelogramo é igual a 6. O paralelogramo esse do meio aqui? Esse pintadinho aqui, ó. Ah, tá, entendi. Essa faixinha. Não é toda essa parte não. Não, não. Então, a base é B e a altura é 6. Ou seja, a base desse paralelogramo é igual a 1. Então, agora vamos raciocinar lá, que é tudo de cabeça agora, hein? Sem erro. Ó, se a base é 1, quanto é o x? Ó, veja, se tudo isso aqui é 9 e a basezinha vale 1, É 8. então o x vale 8. Show de bola. Então grava aí, esse cara vale 8. Quem é o h agora? Aí, chapa, essa é pra tu, hein? Um cateto vale 6. O outro cateto vale 8. Quem é a hipotenusa? 12. Menos. Ah, 6, 8, 10 daquele. 6, 8, 10, que a gente dobrou o 3, 4, 5. Dobrou pro 6, dobrou pro 8. Então aqui em cima vai ter que ser 10. Né? Então quem é o cosseno que a gente está querendo? O cosseno é cateto adjacente, que é 8, pela hipotenusa, que é 10. Então a resposta da questão, 8 sobre 10. Só que não está no gabarito. Não, aí tem que simplificar. Por quê? Porque os dois são pares. Então a gente vai só simplificar por 2. Então simplificando por 2 e por 2, 8, 4, 10, 15. 4 quintos. Agora a gente tem um gabarito que precisa na questão. Legal? Legal. Então, por hoje, moçada, tá ótimo. Aula que vem a gente volta rasgando, tem mais um monte de coisa, como sempre. Nunca acaba. Vendo aí, ó, matemática É, chega também. ruim. A gente que às vezes não aprende a matemática direito, viu? Aí, aula que vem, galera, lei dos senos, lei dos cossenos e mais um montão de exercícios de trigonometria. Que beleza, hein? Que beleza, velho. E vamos fazer umas questões da prova, vamos fazer uns negócios legais aí. Até lá, estudem um pouquinho, aprofundem tudo isso e vamos nessa. Pouquinho não, né, professor? Valeu demais, hein, galera? Valeu, valeu, velho.